Aderir à proposta de Jesus exige rupturas muito concretas e radicais. Nossa meditação de hoje é o comentário da leitura do Evangelho, escrita pelo bispo Sebastião Gameleira Soares, da Diocese Anglicana do Recife, para o terceiro domingo depois da Epifania, ano B, e encontra-se no site do Centro de Estudos Anglicanos. Diz assim Dom Sebastião: as leituras de hoje nos chamam a mudar a direção dos nossos caminhos. O Primeiro Testamento nos ordena a romper com a rebeldia e não mais se deixar guiar por ilusões. A Epístola radicaliza as exigências, viver de maneira nova em obediência aos mandamentos de Deus. Embora nem tudo possa ser mudado imediatamente, a redenção de Cristo já operou em nós libertação radical, que tem de manifestar-se no concreto da vida. Já não somos mais escravos de ninguém. Foi esse novo tempo que Jesus anunciou ao inaugurar o seu ministério. A boa nova de Deus, a felicidade, é uma possibilidade real, mas é preciso abrir-se para acolhê-la, como quando se ganha um reino. É preciso mudar de direção pela transformação radical de pensamentos e sentimentos e firmar-se no Evangelho como novo alicerce da própria vida. Marcos 1, 14 e 15. Daí por diante, só Deus é rei e relativizam-se todos os poderes como ilusões e mentiras, ou seja, ídolos. Imediatamente, o texto nos descreve a primeira resposta ao apelo. É claro que não temos a história completa do que terá acontecido entre Jesus e os seus discípulos nesse primeiro encontro. É evidente, é bem claro que esse texto está escrito assim, em esquemas, né? Existe um esquematismo na narração, como diz o bispo Sebastião. A intenção é ressaltar os traços essenciais da adesão ao reino. Toda a iniciativa é de Jesus. Nós vemos nesse texto que Jesus toma todas as iniciativas. Chama, né? Jesus anda pela beira do lago, chama um outro. Ele é que toma as iniciativas. É ele quem se aproxima, vê e chama, como Deus sempre faz. Ao escutarem os chamados, os discípulos deixam tudo e o seguem. É o mesmo esquema no caso das duas duplas de irmãos. Primeiro ele chama dois, né? Aí o texto continua e aí ele chama mais dois irmãos. Alguns detalhes merecem atenção. São 4 detalhes que existem nesse texto. E esses detalhes pode ser uma alusão à universalidade da graça de Deus. Ou seja, a salvação, a vinda de Jesus, o reino, é para todos. Todas as pessoas. O primeiro detalhe é que o chamado se dirige aos 4 cantos do mundo, à universalidade dos povos. Segundo, acham-se voltados para o mar, barcas, redes e empregados. Na Bíblia, o mar é o símbolo do caos, da desorganização, das monstruosas forças inimigas de Deus. É o oposto à ordem da criação. Não que a Bíblia diga que o mar em si seja ruim, não, tá? É que nessa linguagem metafórica da Bíblia, nessa linguagem figurada, né, que perpassa a Bíblia todinha, do início ao fim, existem muitos símbolos, muitas metáforas, muitas situações em que o significado não é o real, mas sim uma alusão a uma outra coisa. Então, o mar, geralmente, quando na Bíblia se fala do mar, ele está ligado à questão do perigo, tá? Do caos, da desordem. Tanto que no Gênesis fala que o Espírito se movia sobre a face das águas, né? E estava tudo fora do lugar e tal, e aí Deus começou a botar ordem no mundo. Então, é o oposto da ordem da criação, a figura do mar. Nele habitam potências estranhas e ameaçadoras. O mar lembra o Egito, a servidão sob o poder do faraó. Nos escritos apocalípticos,
é o símbolo dos impérios opressores. Só Deus pode dominar o fluor das águas, como na criação. É com o poder de Deus que Jesus pode dominar até o mar. Lembram que as pessoas ficam admiradas quando eles estão no barco, né? E começa um temporal, né? Uma coisa, o mar fica muito agitado, e aí Jesus manda o vento e a água se acalmar, e aí os discípulos ficam admirados, nossa, mas quem é ele que até o mar e o vento o obedecem, né? Então Jesus, pelo poder de Deus, ele domina até o mar. E o terceiro, pela profissão e pelas relações familiares, os discípulos se vinculam ao mar, imersos no sistema de vida do qual têm de ser arrancados. Todas as pessoas são como peixes a serem pescados, ou seja, as pessoas precisam ser tiradas desse mundo de caos, desse sistema que oprime, que nos oprime, né? Nós somos os primeiros a sermos resgatados para poder então resgatar outros, né? Não adianta a gente querer ajudar uma pessoa se nós mesmos estamos imersos nesse sistema de opressão. A gente não vai conseguir fazer nada de bom pela pessoa, né? Também estaremos presos nisso. Então, o mundo inteiro é como se fosse um mar, desorganizado, um caos. E o mundo, quando a gente fala, né, sobre essa metáfora de mundo, nós sabemos que estamos dizendo sobre o sistema, a violência, né, os poderes, a carestia, isso tudo que nos oprime dia a dia, isso é o mundo. E às vezes nós ficamos tão preocupados com essas questões do mundo, né, desse sistema, dessa opressão, que nós ficamos imobilizados. Às vezes até de sair de casa, a gente tem até medo de sair de casa por causa da violência, né? Então, é muita opressão que nos circunda. E quarto, o mundo, a sociedade, é um imenso mar do qual é preciso emergir. É isso, o subir das águas do batismo. Quando nós somos batizados, nós somos retirados desse sistema. E nosso compromisso com Deus pelo batismo é exatamente viver fora desse sistema que oprime todas as pessoas, inclusive nós mesmos, né? Nós temos que sair, viver no mundo, andar no mundo, conviver com o mundo, mas sem ser do mundo, ou seja, sem se conformar com essa ordem de coisas vigentes. Aderir à proposta de Jesus exige rupturas muito concretas e radicais. Não é simplesmente como aceitar novas crenças. Trata-se, sobretudo, de romper com o sistema de vida no qual se está imerso naturalmente. E esse naturalmente, o bispo Sebastião coloca até entre aspas, porque é um naturalmente, mas não é tão natural assim, né? O ideal é que não fosse assim, que isso não acontecesse. Mas tudo concorre para que nós estejamos dentro desse sistema. Ou seja, que sistema é esse? De relações, de costumes, de estruturas, de mentalidade e de ideologia. E não é só deixar algumas coisas, como a família ou a profissão, mas redefinir tudo na vida em função do reino de Deus. A família e o trabalho são tomados como símbolos da totalidade da vida, pois são os dois vínculos mais elementares. O vínculo de sangue pelo qual entramos no mundo, o vínculo do trabalho pelo qual nos inserimos plenamente na sociedade. Ou seja, resumem a nossa vinculação com todo o sistema de vida: economia, relações sociais, relações políticas, cultura. O chamado é para romper com o passado e as relações antigas, representadas nesse texto pelo pai e pelos empregados. É preciso deixar a antiga casa, toda voltada para o mar, dominada pelo sistema, para constituir a casa com Jesus, na qual se viverá nova fraternidade e se receberá nova tarefa: pescadores de pessoas. Nesse texto já se insinua claramente a proposta de Jesus, aquela a qual nós precisamos aderir: comunidade e a missão. Que Deus nos abençoe.